Chef Stein convida. Bem-vindos a Piracicaba! Aqui é a terra da cachaça e da caipirinha. Você sabia disso? A caipirinha nasceu aqui. Primeiramente, há muito tempo atrás, na época da colônia, o pessoal usava como uma forma de remédio. Eles colocavam o quê? Mel, alho, limão e cachaça e davam para os seus funcionários. Muitas vezes eles estavam com gripe. E ao longo do tempo, esse costume foi se adaptando pelo calor enorme que é aqui. Trocou-se o alho, trocou-se o mel, que era muito caro e raro de achar, pelo açúcar, que era abundante na região. E aí nós temos o nascimento da nossa caipirinha. Piracicaba, São Paulo, terra da caipirinha. Saúde! Pedro, me conta um pouco sobre a produção de vocês. Eu vi que é tudo de vocês? Vocês plantam aqui mesmo, tudo? Sim, a produção nossa é 100% na nossa área, de 12 hectares. 12 hectares. A produção nossa é 100% orgânica, certificada pela EBD. Isso é super importante, Sim. né? A qualidade, né? Os tratos com a cana, o cuidado. A gente não utiliza nenhum tipo de defensivo químico. Isso para trazer a qualidade, uma qualidade boa na cachaça. E tudo é feito aqui no 12 hectares e vem para esse galpão, primeiro momento, é isso? Sim, a cana é produzida aqui. Na hora que ela chega no teor de Brix correto, a gente corta e traz aqui para a moenda. Ah, tá. Então você me mostra ali qual é o próximo passo? Sim, vamos. Então, Pedro contou para a gente que a cana que é produzida aqui mesmo chega até esse momento. E o que acontece aqui, Pedro, Então, quando chega? Quando a cana chega aqui, ela é avaliada pela nossa técnica de qualidade, é o responsável pela qualidade, que é a Tipo Júlia. um selo de qualidade, Pedro? Sim, tem impureza vegetal, impureza mineral, e se ela tem alguma praga. Tem, às vezes, na cana, tem uns furinhos, mas você pode ver que aqui está isento de furinhos. Quando eu tenho esses furinhos, é que ela tem broca. Daí a gente tem que fazer essa análise, que essa análise, vamos supor, se a infestação estiver alta, pode prejudicar a fermentação. Entendi. E aí ela é separada e não Separada e deixa descartada. É para outro processo. Ou para o gado, a gente vende para gado. Daí. Entendi. E aí, feito essa avaliação de qualidade, vem para essa máquina aqui? Eu tenho dois funcionários aqui que eles pegam a cana e colocam nessa esteira. Tá, essa é uma esteira. Colocou a cana aqui na esteira, ela passa por um picador. Certo. Esse picador deixa a cana de 5 milímetros a 1 centímetro, os pedacinhos de cana. A cana vem aqui e cai no primeiro terno. O primeiro terno tem uma extração de 65% do caldo. Aqui são rolos, para quem não conhece terno, não é o que a gente veste, não. São rolos de ferro, eles apertam a cana, o bagaço da cana, e extraem o caldo. É o caldo da cana que sai. Sim. E isso acontece quando? Em que época do ano? Sempre? Só na safra? A produção da cana-de-açúcar é sazonal. Ela pode ocorrer desde o mês 4 até o mês 11 no estado de São Paulo, dependendo das variedades que você utiliza. E vocês aqui fazem um tipo de plantio diverso, assim? Sim. Enquanto uma está colhendo, a outra está crescendo, para ter uma rotatividade? Sim, média, precoce e tardia. A gente começa a safra com a precoce, que vai estar com o teor de Brix bem alto. Depois a gente parte para a média. Brixon, para falar para o pessoal, é o teor de açúcar que tem, né? O teor de açúcar que tem no caldo da cana, é o teor de açúcar que vai ter. Isso é super importante para a qualidade final do nosso produto, sim, né? Da nossa e para o volume de produção também. Quanto maior o Brix da cana, maior o volume de produção. Legal. E aí, então, aqui se extrai o suco da cana, que é o caldo. A gente que é mais caipira, né? Esse é o caldo, o famoso caldo de cana. A garapa. É esse que vai fermentar. Sim. E daí que vem a deliciosa as cachaças, né? Sim. Aqui ocorre a segunda extração do caldo da cana, que é o segundo terno da moenda. Aqui é de 15% a 25% de extração. Num total de 83%. Seria como se fosse, como a gente vê na feira, acho que todo mundo aqui vai comer um pastel na feira, quando faz aquele caldo de cana, passa primeiro a cana, sai primeiro o suco. Sim, e depois eles pegam um bagaço e passam de novo. Seria isso? Seria isso, praticamente. A segunda extração seria vamos extrair o máximo possível do suco da cana, é isso? Deixar sequinho o bagaço. Maravilha. E também aproveitar tudo que a cana tem para oferecer, né? Sim, isso mesmo. Então chegamos ao momento da fermentação, correto? Sim. Conta pra gente um pouquinho como essa fermentação acontece nesses grandes tanques. A gente já viu
que o suco da cana já foi extraído, já foi filtrado e chega até aqui, correto? Sim. Para um processo de fermentação. Fermentação, mas antes da fermentação a gente tem a padronização. A padronização do caldo é o quê? O caldo da cana é rico em açúcar. E para a fermentação poder trabalhar bem, ele tem que estar em torno de 15 a 16 brix. Ele sai da moenda com 20, 22, daí ele cai nesses tanques aqui, eu coloco água para diluir ele. Até chegar no 15, 16. Sim, para diluir o teor até chegar a 15, 16. Daí com essa serpentina e a caldeira que a gente tinha falado lá atrás, a gente aquece esse caldo e desce para as dornas de fermentação. Aqui que realmente vai acontecer o processo de fermentação. Sim, aqui a gente tem o fermento, dentro de cada dorna dessas tem um pouco de fermento. E a gente abastece com o caldo entre 15 e 16 brix. E daí o quê? As leveduras do fermento vão comer todo esse açúcar e vão gerar o quê? CO2, a cachaça, que seria o álcool, e o quê? E calor. Certo, o calor evapora. O calor evapora, mas a gente tem um sistema que controla o calor dentro das dornas. Entendi. Que é uma parte muito importante isso aí. A temperatura dentro das dornas não pode passar de 32 graus Celsius. E desnatura o fermento e começa a contaminar. Quando contamina, eu tenho metanol, alguma acidez elevada do produto, que é uma coisa que a gente não tem aqui. A gente trabalha bem essas partes para não ter esse problema. Tá bem. Vamos conhecer um pouquinho mais para cá? Laboratório da destilaria, a gente tem microscopia óptica para ver a viabilidade do fermento e ver a saúde, como está esse fermento. Cromatografia gasosa, que são poucas destilarias de cachaça no Brasil que tem. Destilador de bancada, pH-metro, titulador para a gente calcular a acidez do produto. E além disso, a gente tem aqui um Anton Par, que é um densímetro, que ele mede a graduação alcoólica da cachaça em tempo real. Nosso, ele vai de 38 a 48. A 48, né? Essa é a lei. E aqui, as cachaças daqui tem um padrão de teor alcoólico? Sim, a linha Alzira tem 41, o volume alcoólico da linha Alzira é 41. E da linha C? Da linha C varia de 42 a 43. Legal. Pedro, chegamos no momento da destilação, correto? Sim. Então, a gente já aprendeu que a fermentação acontece lá, vem para esses pot stills, né? Que são os nomes técnicos desses equipamentos aqui, e eles são todos feitos de cobre, como vocês podem ver. E o Pedro vai contar para a gente um pouquinho o que acontece agora nesse setor. Conta lá, Pedro, por favor. Legal, aqui seria a destilação. Na destilação, a gente tem 3 frações da cachaça. A primeira fração é a cabeça. A cabeça é 1% do volume do alambique. Eu tiro aqui à direita. Vamos supor, 1.000 litros, aqui vai ter uma marquinha de 10, que seria 1% do volume do alambique. Saiu os 10 litros, eu fecho, daí eu começo a tirar o coração. O coração é a parte seria principal. O filé mignon, né, Pedro? Sim. Pra gente falar uma linguagem, quem não conhece, a cabeça ela é tirada porque tem série de impurezas que pode prejudicar a saúde do ser humano. Né? O nosso objetivo é pegar a melhor parte dessa bebida e por isso que o coração é a principal. Seria o filé mignon da história nossa. Com aqui, certeza. Né? Mas legal. Tem mais um pedaço ainda, que é a terceira parte, que é... Aqui, daí eu tô destilando, né? A hora que chegar, eu tô com o equipamento aqui, a hora que chegar a 42 graus, eu corto o coração e começo a tirar a cauda. E a cauda eu tiro até 28. Cauda também é algo que não é bom extrair e colocar. Por quê? Porque tem muitas impurezas. Acético, né? Assim, a cabeça tem álcools superiores, que seriam metanol, parte que dá dor de cabeça, tá sempre na parte principal da cachaça, que é a cabeça. Na primeira parte, primeiro momento. Cabeça, Coração é o principal, a melhor parte, o filé mignon. Filé mignon. E a cauda é onde o quê? A gente já vai ter um carregamento de partes ruins da cachaça e bastante ácido acético, que vai aumentar a acidez do produto. Também isso para a saúde não vai fazer bem. Então que é o que a gente não trabalha. A gente gosta de um produto com uma acidez baixa aqui, para poder ser mais palatável. Pedro, normalmente no processo de destilação, a gente pega a cabeça e o rabo e coloca de novo para ser destilado. Isso acontece ou não? Não, aqui não. Aqui é descartado. Aqui a gente pega essas duas partes, é muito interessante. A gente traz para cá. Aqui a gente tem uma coluna que a gente faz álcool combustível.
Ah, dessa parte, cabeça e rabo. A gente não né? descarta Ou cauda. nada. A gente pega a cauda e a cabeça, destila, faz álcool de 92 a 94, utiliza para limpeza dos ambientes, dos setores e até como combustível a gente pode utilizar. Então, tudo é reaproveitável. Isso Sim. que é uma ideia boa, né? Sim. De não desperdiçar nada, né? Claro. Nesse planeta que a gente tem hoje em dia, tudo tem que ser pensado dessa forma, né, Pedro? Sustentabilidade e aproveitar todas as partes. Parabéns para vocês de pensarem em tudo isso e reutilizar tudo isso, né? Bom, muito bacana. Uma coisa legal agora que a gente pode estar falando é a respeito do alambique simples. O alambique simples é onde é produzida a cachaça Alzira, a Alzira Amburana e a Alzira Cristal. A Alzira Cristal é o primeiro produto orgânico da destilaria certificado. É uma cachaça branca 100% orgânica, certificada pela IBD. Bom, deixa eu contar um pouquinho da história aqui, ó. O alambique, todo o álcool ou a cachaça que está nele sobe pelos pratos, condensa no deflagmador, passa o vapor, aquece o pré-aquecedor, ele vem aqui o vapor e ele condensa nesse condensador do tipo cápsula. Daí eu tiro as frações, cabeça, coração e cauda. Deixa eu falar uma linguagem bem simples para quem não é da área entender. Nesse pedaço a gente coloca fogo, correto, Sim. Pedro? Aquece o líquido que está aqui, que é aquele suco de cana-de-açúcar, Claro. certo? É o vinho, né? Vinho fermentado. O vinho fermentado. Aí, quando chega a uma certa temperatura, o álcool que está aqui dentro, ele começa a desprender e começa a passar por esses estágios, pessoal, na forma não mais líquida, mas sim gasosa. E aí ele vai, como se fosse uma nuvenzinha, vai passando e vai condensando, como se fosse uma chuva, né? Condensando. Condensando é nesse terceiro estágio aqui. Sim, então ele vem e ele volta e condensa aqui de volta, correto, Pedro? Ali ele é pré-aquecedor ali. Certo. Ele aquece só aquele para adiantar a próxima destilação. Entendi. E depois ele vem e aqui que ele condensa, então. Sim. E aí ele volta para a forma líquida e aí ele já é um álcool bem potente, né? Sim, ele está quantos por cento esse álcool, A cabeça, Pedro? Começa a sair com 68. 68 de álcool, gente. Depois o coração vai sair de 50, de 60 até 42. Tá. Então, também tem essas diferenças, né? A parte primeira, que a gente chama cabeça, ela tem um teor alcoólico muito maior. Depois vem o filé mignon ou o coração, e aí ela já começa a chegar perto da graduação que a gente quer para uma cachaça. Não sei se vocês sabiam, mas para chegar na graduação de 41, 42, que é a Alzira, aqui a C, aí a gente coloca o quê, Pedro? Conta pra gente. A gente coloca uma água de osmose reversa. Seria uma água sem minerais, ela é desmineralizada, porque se eu colocar uma água direto do poço, ele tem sais minerais... Que vão influenciar no sabor e na textura, tudo. Por isso que a gente trabalha com água. Vocês sabiam disso, gente? Que a gente primeiro extrai o álcool desse líquido que está aqui e depois coloca água para poder reduzir o teor alcoólico. Então, de 60, que é a cabeça, 40, 50, a gente tem que chegar a 41, 42%, Pedro, Sim, correto? Correto. Então a gente usa essa água que não tem nenhum minerais para não passar nenhum sabor, para não influenciar, somente reduzir a questão do álcool e chegar no padrão de poder engarrafar e... Não, agora nós vamos para o envelhecimento primeiro, não é? Sim, mas... tem mais um estágio ainda, pessoal. Vamos lá? Bom, aqui, chefe, a gente tem o alambique 3 corpos. Todo o álcool, a cachaça que está nesse vinho aqui, ela sobe, vem... ela entra aqui e aumenta o teor de álcool dentro dessa panela do vinho. Ela concentra esse vinho. Daí que ela vai ser destilado. Ele passa pelos pratos, deflagmador, daí ele passa no pré-aquecedor, vem o vaporzinho. Vem para cá e condensa aqui. Vem, condensa e sai. E aqui é a mesma história que eu contei para vocês. 1% é a cabeça, que sai do lado direito aqui. A gente tira até na marca preta aqui. Saiu essa parte, eu fecho e começo a tirar o filé mignon, ou que o corpo, seria né? O coração. O coração. Daí finalizou com 42 aqui eu tiro a cauda. Além disso, um pontinho a acrescentar, no alambique 3 corpos aqui, a gente produz a linha C. Nossa linha C Blanc de Blanc, a C Double Wood e a C Triple Wood.
São os produtos mais premiums da destilaria. Bom, pessoal, chegamos agora nessa parte maravilhosa, onde acontece o envelhecimento dessa cachaça. E vocês sabiam que o carvalho é a madeira usada pelo uísque, pelos destilados do mundo todo, né? Mas no Brasil, né, Pedro, nós temos um diferencial, que nós temos algumas madeiras super especiais, que o Pedro vai mostrar. Nós temos quantas aqui, Pedro? 8 tipos de madeira. 8 tipos de madeiras diferenciadas que vão totalmente passar esses sabores, aromas e trocar, sabores, né? troca. Aroma, vai ter uma troca com a bebida e vai influenciar o resultado final dessa cachaça, que é um dos segredos de uma boa cachaça e um dos segredos da brasilidade, que nós temos uma diversidade de madeiras que podem trocar com a bebida. Pedro, conta pra gente quantas madeiras nós temos aqui. Bom, aqui a gente tem 8 tipos de madeiras: castanheira, jequitibá rosa, ipê roxo, amburana, que é um dos carros-chefes nossos, tenho 75 barris de amburana, carvalho americano, carvalho francês, o americano com tostas diferentes. A gente tem também jaqueira, eucalipto, grápia. Todos, Pedro, todas essas bandeiras estão aqui representadas nesses barris, correto? Sim, 151 barris. Dentre esses 151 barris, a gente tem 8 tipos de madeira. Mostra pra gente aqui, assim, esse é um ipê roxo. Um ipê roxo. Esse aqui já é? Um carvalho francês. Ah, tá. E quanto tempo ele fica envelhecendo aqui, Pedro? Aí depende do produto. Tem um produto nosso que chegou a ficar de 6 a 7 anos envelhecendo. De 6 a 7 anos, sim. Que é a linha Premium, a linha C. Sim, a linha C. Legal. E na média, quanto tempo se fica uma cachaça descansando, respirando e trocando com o ambiente, com a madeira? Aí vai depender do produto que você vai querer no final. Que nem a nossa cachaça, as cachaças da linha C, no mínimo 5 anos. Da linha Alzira, pelo menos 1 ano e meio. Maravilha. Barris. E uma curiosidade para vocês também. Vocês sabiam que num ambiente de destilaria, quando se é guardada as bebidas, se diz uma lenda, né, Pedro, que os anjos estão aqui por cima. Que uma parte daqui, mesmo envelhecendo na madeira, ela troca com a madeira, ela respira. E esse álcool evapora. Sim, é a perda. Né? Conta pra gente, Pedro. É uma perda que ocorre nos barris por essa troca com o ambiente. Que é natural. Sim, 3% ao ano a gente perde em cada barril por essa troca. Mas dizem que aqui em cima fica cheio de anjos para beber essa bebida. Vocês sabiam disso? Muito legal, né? Acho que os anjos gostam de uma boa cachaça, não é? Com certeza. Oi, pessoal, bem-vindos a outro momento especial desse programa do Chef Stein Convida. Agora convidando aqui pessoas muito especiais, carinhosas, com super coração e uma super mente aberta e brilhante para novos negócios na área da cachaça. A nossa cachaça nacional, brasileira, o que é nosso. E eles vão contar um pouco dessa história para a gente. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para a Célia sobre a avó Alzira, essa figura extraordinária. Conta um pouco dessa história pra gente, quem era a avó Alzira e o que ela representou. E mais, né, como a gente está muito perto do mês de março, já foi o Dia das Mulheres, eu acho que a avó Alzira encaixa totalmente nessa homenagem, né? Ela está à frente, ela estava à frente do seu tempo. Vó Alzira era uma pessoa muito especial. Célia vai contar isso um pouquinho pra gente. Aqui está o Gustavo também, que daqui a pouco vai contar um pouco da ideia de todo esse sonho, como transformou em realidade. Vamos lá? Muito obrigado, Célia e Gustavo, pela entrevista. Obrigada, gente. Bom, a avó Alzira, para mim, é um personagem, assim, incrível, né? A avó Alzira nasceu em 1921, aqui no interior de São Paulo, aqui em Torrinha, né? Torrinha, aliás, recebeu esse nome 1 ano após o nascimento dela. E a avó Alzira, como você mesmo começou a falar, era uma mulher muito à frente do tempo dela, mas muito à frente, né? Imagine nascer aqui em 1921. Hoje nós temos 9.000 habitantes aqui. Então a Alzira era uma mulher que sonhava em viagem, né? Não viajou tanto, mas viajava. E viajava muito com essa mente espetacular que ela tinha, né? Então ela fazia de tudo. Ela chegou a sustentar a casa dela,
né? Então, quando a gente foi fazer todo esse trabalho de marketing verdadeiro, né, para entender a avó Alzira, aí nós descobrimos coisas excelentes sobre ela, assim, que ela era uma mulher que naquela época recebia homossexuais na casa dela, que era uma coisa bastante difícil de acontecer, né? Existia esse preconceito e a avó Alzira já estava lá com a cabeça na frente, que somos todos iguais, né? A avó Alzira sabia dançar tango, sabia dirigir, era uma cabeleireira excelente, todo mundo aqui de Torrinha que conheceu a avó Alzira cortou cabelo com ela, fazia peruca, crochê, tricô. Eu fiquei sabendo que ela também tirou a carta de motorista muito antes, né? Aprendeu a dirigir, o que não era um costume, né, normal de uma mulher daquela época, né? Me lembrou bastante, Gustavo, as viúves Cricot, da Viúva Cricot, as viúves das Champagne, né? Exato. Não tem uma semelhança, Gustavo? Tem muita semelhança nesse sentido, assim, de uma pessoa de uma época, assim, onde a mulher era muito limitada para fazer, até dirigir. E ela foi, assim, batalhando, naturalmente, por instinto. E ela era uma mulher empoderada, como hoje as mulheres são, mas um tempo muito mais difícil de ter empoderamento feminino. Então, a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho da minha avó. E, além de tudo, ela era uma pessoa com uma capacidade criativa incrível. Ela era uma artista nata. Onde ela tocava, tinha arte. E essa arte, pelo jeito, passou para a família, né? Ela foi a primeira mulher e a primeira pessoa em Torrinha a aprender a dançar tango. Tudo isso a gente foi Legal. descobrindo sobre a Alzira com essa perspectiva das pessoas que a conheceram desde muito tempo. Claro, ela já tinha perdido alguns amigos, né? Mas ela foi um personagem aqui da cidade de liderança. Dessa mulher realmente que até... Uma mente à frente do seu tempo, né? do seu tempo. A Alzira era bem isso, uma mente à frente do tempo dela, né? E que orgulho ter convivido com ela, porque aprendi muito. E me contem mais o quanto essa influência dos nossos familiares, dos seus familiares, influenciaram no que vocês são hoje, nos sabores que vocês gostam hoje, nas comidas que vocês têm como lembrança. Você tem alguma lembrança, Gustavo e Célia? Tem alguma lembrança da comida da avó Alzira ou de uma outra familiar que te traz essas lembranças gostosas? Olha, eu tenho uma lembrança, porque a gente, quando eu era criança, minha mãe nasceu em Torrinha, meu pai era de Bauru, mas eu cresci em São Paulo. A gente vinha para cá, o feriado, as férias. Quando chegava, também tinha um sítio, tinha um fogão de lenha. Era ela, Alzira, e o meu avô, Taviano, que leva o nome da destilaria. Ou, quando a gente chegava, sempre tinha um almoço para receber. Que ou era esse frango caipira de quintal, com polenta, ou aquelas bistecas bem assim, espessas, com salada que vinha da horta, que eu lembro até hoje, temperada com cebola, limão do pé ali. Tudo do quintal, né? Feijão feito na banha de porco. Então, e tudo com fartura, né? Tudo com muita fartura. Muita fartura, né? A família do meu avô era origem de família italiana, então ele tinha essa questão de exagero de fartura. E uma relação com a comida, né? É quase algo religioso, não é? Exatamente, era praticamente isso. Assim, o culto à boa gastronomia italiana, regional, né, barra caipira aqui do interior. Então a gente viveu muito isso. Tenho muitas memórias desses pratos de comidas que era do interior, das vós do interior, os doces, e sou muito grato por ter tido essa vivência. Maravilha. E você, Célia, tem alguma lembrança de uma comida especial? Eu tenho, gente. Minha lembrança é um pouco polêmica, porque eu adoro bolo de abacaxi, porque sempre eu lembro da minha tia Neuza, na casa da minha avó, Noêmia, que também cozinhava no fogão a lenha, preparava pratos. Todo domingo a gente fazia um super almoço na casa da avó, embaixo da mangueira, com várias comidas deliciosas, enfim, é muita coisa boa. E lembrando, né, da minha família, que já tinha lá o galãozinho de cachaça ali embaixo da mesa, né? O Lão também faz parte adorava. Da cultura, da nossa cultura caipira, né? Exato, da cultura caipira. Toda essa ideia está fundamentada nisso, porque a cultura da cachaça veio do meu avô. Ele adorava cachaça, apesar de ser italiano, gostava de tomar vinho. Ele tinha um barril que a gente deixa aqui, que chama Gênesis hoje, que seria o barril número 1. Homenagem ao avô. A gente barril recuperou ele, manteve ele,
tem cachaça ainda que ele não fazia cachaça, ele comprava de produtores locais e armazenava como se fizesse um blend durante por, sei lá, 50 anos e dava para as pessoas. A gente chegou a fazer meu pai conseguiu fazer um rótulo para ele lá na década dos anos 90, dele para ele votar. E a gente sempre tomou cachaça boa, deu desde a adolescência, apesar que não pode beber, né, abaixo de 18 anos, a gente provava. E então O que era meio comum naquela época, né? que era meio comum e assim, numa época que a cachaça não tinha tanta qualidade, né, não tinha tanto melhoramento, não era uma coisa que todo mundo gostava ou tomava, e a gente já estava se acostumando, se tinha o hábito de tomar cachaça de qualidade. E esse foi o principal, assim, gatilho para a gente fazer essa destilaria, trazer para nossos objetivos aí séria a cachaça e produzir, claro, de uma maneira diferente, em termos muito mais elaborada, mas com esse DNA da cachaça do meu avô, que chama, meu avô tinha o apelido de Lão, ele chama Otaviano, mas chamava Lão. Então era a pinga do Lão, depois virou a cachaça do Lão. Cachaça do Lão. E agora eu queria perguntar para vocês, num outro momento, puxando esse assunto, que a gente já falou um pouco dos nossos queridos, que já se foram, mas que deixaram para a gente tanta coisa maravilhosa, né? Sim. O fruto do nosso trabalho hoje está aqui porque eles abriram espaço para a gente, né? E nos ensinaram muitas coisas, ou foram referência como a avó Alzira, né? Não só para a família, mas para uma cidade ou para um município todo. E eu queria falar um pouco sobre empreender no Brasil na área de alimentos e bebidas, né? A gente tem muitos seguidores que sempre me pedem essa questão de traz mais assuntos sobre empreendedorismo, como é o empreendedor brasileiro na área de alimentos e bebidas, quais são as suas dores, as facilidades, existe dores e facilidades? Conta pra gente um pouquinho e também como tudo isso surgiu, né? Que a gente já veio chegando, a gente já entendeu a questão da família, como isso se transformou no projeto de hoje e também um pouquinho desse lado empresarial, como é empreender na área de alimentos e bebidas no Brasil. É que eu falo? Pode falar? Assim, o ato de empreender no Brasil, o ato de empreender é um desafio, não importa onde. O Brasil ele é muito desafiador, não vou falar que é o lugar mais desafiador, mas tenho certeza que está entre os mais difíceis. Por toda essa situação que é o ato de empreender, né? A facilidade de crédito, a legislação, concorrência, enfim, isso todos já conhecem. E alimentos também tem a sua parte, assim, as suas barreiras, né? As suas dificuldades. No caso da gente da cachaça, porque é um produto que começou a ser melhorado muito tempo depois que começou a comercializar no Brasil. Existe muita informalidade ainda, os impostos, né? São umas cargas, comer uma bebida destilada, que também é um desafio, né? Conseguir fazer esse balanço e ter equilíbrio para poder, né? Ganhar um pouco de dinheiro fazendo também. E eu acho assim, como facilidade, é um mercado ainda internacionalmente que ainda tem muito espaço, tem que ser criado, que por um lado é um desafio, por outro lado é uma oportunidade. E no Brasil, a cachaça é um produto nacional, é a bebida mais consumida, mas as cachaças assim, de melhor qualidade, elas são muito menos consumidas do que as industriais, as maiores, as informais. E esse é o desafio, abrir a mente do brasileiro, que às vezes tem uma até resistência devido ao que foi a cachaça no passado, e buscar espaço para que eles entendam que a gente possa ter um destilado nosso nacional que tem uma qualidade tão boa ou melhor do que outras bebidas destiladas que a gente importa, como uísque, como tequila. E, inclusive, eu acho muito importante dizer que ainda existe uma grande resistência à cachaça, né? Queima, ou está muito em função da caipirinha. Lá fora, praticamente é em função da caipirinha. Mas nós, como outros produtores que fazem cachaças, que buscam fazer um produto mais premium, um produto de alta qualidade, estamos juntos enfrentando isso, mas vemos uma grande oportunidade aí, a médio e longo prazo, para termos um novo paladar, não vou dizer um novo paladar, mas assim, uma nova cultura de aceitação, que as pessoas vão querer beber, não só beber na tacinha, beber em outros drinks, não só na caipirinha, e por isso que a gente tem muita confiança e é feliz de
está trabalhando com, no caso nosso, a bebida, a cachaça. Eu acho que uma coisa que traz para a gente também um pouco de facilidade é que a gente tem equipamento de alta qualidade, né? A gente pôde investir nesses equipamentos e a gente está num trabalho muito sério, Gustavo e eu, de mostrar para as pessoas que realmente cachaça pode ser, pode não, é um produto nosso, primeiro, e segundo, pode ter muita qualidade, né? E Célia, você acha que isso é um construir na mentalidade do consumidor brasileiro? É um aprendizado que as pessoas precisam entender, olhar para essa qualidade? Com certeza. E a gente vem fazendo várias ações aqui dentro da empresa mesmo, trazendo pessoas para entender, porque tem que entender desde o nosso canavial. O nosso canavial ele é super cuidado, muito cuidado, é um canavial orgânico, né? E a gente não usa nada de agrotóxico, nada que não esteja dentro das leis do IBD e do orgânico. Então, assim, as pessoas têm que entender esse trato. Esse trato, ele vem do campo. Então, não tem como o nosso produto chegar aqui e não estar em excelência, né? Como o Gustavo disse, as pessoas acham que arranha a garganta, que não sei o quê. Quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo numa cachaça, é porque a gente sabe, hoje a gente entende muito bem, que é porque houve uma contaminação. Às vezes a contaminação acontece no campo, às vezes pode acontecer aqui, já quando está na moenda. Só que assim, para nós é muito difícil, isso nunca aconteceu de verdade, porque a nossa cana chega 6 horas depois que ela chega, ela é moída, né? Então o nosso caldo é tratado com muito respeito, com muita... O Pedro faz um trabalho incrível, né? Em todos os momentos do processo, desde o plantio, a colheita, o transporte, o processo, tudo isso é pensado, né, Gustavo? Para ter essa qualidade. Tudo isso é pensado. E até te convido aqui no programa para voltar. Vamos voltar, hein, pessoal? Vamos voltar. Para a voltar. gente poder fazer o campo, porque a gente usa, nós temos as vespinhas, que é para controlar lagartas na cana, né? A gente tem o metarrizo, que é um produto que a gente usa também, que é um fungo, né, que ataca a cigarrinha. Então, assim, processos naturais. E as práticas de produção dentro da destilaria, desde o começo a gente falou assim, nós vamos fazer como se fosse uma indústria alimentícia. Exato. Então tem que ter toda uma maneira de produzir de excelência, em termos de indústria. Então a gente tem todos os processos para fazer um produto de excelência em relação à higiene, a controle de tudo que é necessário para que tenha uma destilação adequada e a melhor possível. E você acha que essa questão de cuidar de cada momento, de cada processo, reflete, claro, no seu produto final? Eu acho que vocês estão cuidando disso, né, com carinho, desde a cana lá, acho que antes da cana do solo, né? Do solo. Preparar o solo para receber, como tratar. E aí também tem o pessoal, né, o ser humano que está envolvido nesse trabalho. Acho que vocês, como empreendedores, empresários nesse setor, essa visão à frente, como a Valzira tinha uma visão à frente há tempo, vocês mostrando, né, que essa questão da qualidade precisa ter esse storytelling, uma historinha para contar. Sim. Que eu preciso ter bons produtos do campo até a mesa. Está correto esse pensamento de vocês? É exatamente isso. A gente procura unir melhor os dois mundos aqui, que é essa a cultura que a gente trouxe do meu avô, dessa simplicidade, a gente chama simplicidade premium caipira, né? Porque aquela pessoa que tem aquela observação, o tempo certo de fazer as coisas, e ao mesmo tempo aplica isso com práticas de fabricação de bebida, né? Quando eu falo fabricação, para entender que é fábrica artificial, e com tecnologia, com controle de pragas, controle natural, controle aqui também de higiene, controle das substâncias quando está na fermentação. Então a gente une os dois mundos, o mundo do artesanal, que seria essa alma de buscar fazer um produto natural, com qualidade, com amor, junta tudo que a gente pode usar da tecnologia, de investimento em pesquisa, em controle de qualidade, em automação, para que seja uma indústria ao mesmo tempo. Eu chamo isso, por isso que eu não chamo minha cachaça de artesanal, eu prefiro falar, que é um termo em inglês, craft, que em inglês é craft distillery, que é como você fazer uma coisa menor, de altíssima qualidade, ao mesmo tempo que é artesanal, ela é completamente
fundamentado na base das melhores práticas industriais. E aproveitando esse gancho que você me deu, eu queria fazer uma pergunta para eles, para os dois, que eu faço para os empresários e empreendedores nessas entrevistas, que é como a inteligência artificial está, como você falou muito de tecnologia, como você vê a inteligência artificial no teu dia a dia? Isso ajuda? Isso aumenta a qualidade? Você está usando já? Conta um pouquinho para a gente. A gente está começando a usar, assim, de uma maneira assim, muito mais intensa. Estamos criando processos aqui de análise de tudo que a gente faz, de coleta de dados, que depois vão entrar em programação, que vão nos ajudar a fomentar essas informações. A gente usa automação no sentido, não de inteligência artificial, mas assim, de coisas que são feitas por máquinas ou por equipamentos já automatizados. E o próximo passo é realmente a inteligência artificial junto com programas assim, de organização estrutural, institucional, ele trabalhar para a gente, para nos darem mais ferramentas, mais informações, até que ponto vai ser. Um dia poderia ter um robô aqui destinando, né, mas principalmente nesse momento é para o controle de processos, que a gente usa bastante. E também no nosso marketing, né? Todo o nosso marketing agora está sendo criado algumas coisas, porque nós temos uma pessoa que é bem... para nós aqui o marketing também é muito importante, né? Então a rotulagem das nossas cachaças, tudo que a gente faz aqui, o que a gente posta, tudo tem que estar no mesmo nível de qualidade, né? Já que é o que a gente preza. Então, a gente já tem usado bastante nas nossas propagandas, vamos assim dizer, que estão ali no Instagram. Maravilha. Então, ela veio para ajudar. Isso já está ajudando. E deixa eu fazer outra pergunta que é muito atual também. Como o Gustavo disse que novos mercados estão ainda, né? O mercado brasileiro é muito grande ainda para ser aberto e ser conquistado, né? Mas a gente vê de um outro lado uma geração Z que está consumindo menos álcool. Como vocês enxergam isso? Isso atrapalha de alguma forma? Ou vocês acham que quem bebe essa cachaça premium, essa cachaça especial, ele entende o que está bebendo e ele valoriza isso? Como vocês enxergam essa geração Z que meio que recua um pouco o álcool? Sim. É um pouco complicado, porque eu acho que a questão, né, não é não beber, é o que beber e como beber, né? Por exemplo, eu sou amante de espumantes, né? Primeiro minha cachaça. Então, aí assim, mas será que qual espumante eu tô tomando, né? Qual champanhe eu tô tomando? Então, eu acho que quando as pessoas começarem a ter essa ideia, e esse é o trabalho que eu acho que tem que ser feito mesmo com a cachaça, é entender o que você está bebendo, né? Entender. Mas acho que vocês estão fazendo muito isso aqui, Estamos né? muito. Vocês estão começando o beabá, ensinando o porquê. Existe diferença sim, existe qualidade sim. Olha, tá aqui. E existe custo para tudo isso também, né? Claro. Mas olha o que é um produto quando ele é todo pensado, todo planejado e é diferente de um volume de massa, né? Um produto feito para massa, né? Eu acho que hoje em dia eu priorizo muito a qualidade das coisas, mesmo para comida. Eu prefiro comer bem. É mais caro? Mas eu não estou gastando com remédio, né? Então, para mim, né? Eu que estou né? consumindo isso. Exato, eu que estou consumindo. Então, aqui nós temos orgânicos também que a gente produz para nós mesmos e para dar de presente para as pessoas. Tem chuchu, tem maracujá, tem, enfim, para venda também, limões. Então, assim, a gente está fazendo uma cadeia agora. Então, assim, vou tomar uma garrafa de C? Não preciso, porque ela é tão intensa, tão deliciosa. Vou tomar meu golinho com gelão e tá ótimo. Né? Então, assim, acho que a gente tem que se preocupar muito com o que a gente consome, o quanto a gente consome, mais do que deixar de consumir algo. Eu acho que tem muito do autoconhecimento, né? Exato. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe que aquela quantidade da C ou da Uzira, para aquele momento, ou do espumante, ou da champanhe, ou do vinho, seja o que for, é o ideal para o teu corpo, ou para o teu prazer. Não é, né? Não é para sair bebendo, mas é entender o que você está fazendo, entender o palato, reconhecer na sua boca o que te
leva prazeres, o que aquilo te estimula. E quanto mais eu acho que o trabalho que vocês fazem de o beabá, né, de ensinar desde o começo o processo do campo, da terra, da cana, a qualidade, vai refletir nesse consumidor que ele é mais específico, né? Ele não compra por volume, ele compra por cultura mesmo, né? Por Exato. conhecimento, né? É importante entender também os novos hábitos, né? Porque a cachaça de destilagem tem uma base, ela pode ser, assim, existe já um estudo que a gente realiza para projetos futuros de bebida mista, bebidas com menos teor alcoólico, mas usando a cachaça como uma fonte de álcool para elas. E isso faz com que ficamos adequados também aos novos hábitos. Não é assim obrigatório que seja só a cachaça pura. Gustavo, vai isso estar misturado, vai estar inserido em outros tipos de bebida que fazem mais sentido em relação aos hábitos das novas gerações. Isso acho que é uma dica muito legal para o que a gente estava falando, para o público que é empreendedor, que quer entender o alcance da visão de um empreendedor, de um gestor, de um empresário dessa área, né? De se adaptar aos tempos, à cultura, aos mercados e abrir novas frentes, né? Voltamos à vovó Alzira, a mente sempre à frente, né? A gente tem feito estudos muito sérios aqui na empresa realmente para esse público também, né? E logo mais talvez a gente tenha surpresas. Oba, teremos surpresas por aí, pessoal. No futuro não tão distante, Não tão distante. teremos uma gama de outros produtos que não serão somente as bebidas assim, ou envelhecida ou a branca, seriam bebidas mistas, drinks, A gente já tem. prontos e etc. Eu não posso nem assim dar muito detalhe, mas já existem os nossos protótipos, os nossos planos aí a médio e longo prazo aí, criação de novos produtos. Então aguardem que logo teremos mais novidades de produtos, não é? Sim, mas temos que lembrar que a gente já tem um produto que, para quem hoje, né, a nova geração, que é o nosso Alzira Summer, que é um drink que tem base com cachaça, mas leva outros ingredientes que não são alcoólicos. Então ele é muito diluído, é uma bebida muito fresca para se tomar à beira de uma piscina. A gente tem tudo bonitinho para as pessoas. Agora, cada garrafa de Alzira já leva como preparar, já leva a receitinha ali, como preparar o seu Alzira Summer, que é um coquetel leve, refrescante, tomar à beira de uma piscina, alguma coisa assim. Então a gente tem pensado também, sim, nesse público, claro, né? Mas eu só queria dizer essa visão da gente ter certeza do que a gente está tomando, da qualidade dos produtos que a gente consome, né? Mas a gente tem pensado, e tem vários drinks que tem muita base de fruta, de outras coisas que não são alcoólicas no drink. A gente tem uma paleta de drinks. E eu acho isso muito importante, que cada produtor de alimentos ou de bebidas dê ideias para os seus consumidores de como consumir aquele produto. Que gosta, né? De como consumir. Então, me dá ideia de drinks mais leves, me dá ideia dessa... Vou falar da linguiça do Chiquinho ali de Barra Bonita, como que eu posso fazer? Posso usá-la para fazer almôndega? Posso usá-la assada? Então, eu acho que isso é importante que as pessoas que estão nesse ramo possam, sim, sugestionar... Deem esse feedback, né? Exato, sugestionar os seus consumidores e como usar esse produto. Maravilha. Pessoal, a gente está chegando quase ao final da nossa entrevista aqui. E para fechar essa entrevista, eu queria ao final que vocês me falassem quem está assistindo a gente, aonde encontra os produtos Alzira, em que local, de que forma, e também aqui em Torrinha tem umas visitas guiadas que eles vão falar agora como funciona para vocês buscarem. Mas antes deles falarem essa parte mais técnica, eu queria fechar com vocês e conhecer um pouquinho mais de vocês dois. Fale um pouquinho um de cada de vocês. Eu fiquei sabendo que vocês estudaram na França. Foi na França ou não? Foi. E essa ideia da gastronomia, como surgiu esse amor por tudo, e também agradecê-los, né? Assim, porque eu acho que o coração e a mente desses empreendedores estão abertos e valorizando o que é nosso, né? A nossa cultura, a brasilidade, com produtos de altíssima qualidade que a gente notadamente reconhece. A hora que a gente põe na boca, a gente já vê a diferença de
quanto esse cuidado que se teve do começo, meio ao fim, está explícito no copo. Então, um pouquinho falando de vocês e depois, Gustavo, se você quiser falar para onde a gente encontra os produtos e tudo mais, por favor. Vou fazer o contrário, eu vou falar um pouco de mim, aí a Célia fala dela e ela fala também onde pode encontrar, porque a gente sempre faz um pouco desse jeito. Meu nome é Gustavo, eu sou neto de Otaviano Della Coletta, que é o nome da destilaria, em homenagem a ele, que foi quem, né, me introduziu no mundo da cachaça, da minha família também. Eu sou casado com Célia, eu sou formado em publicidade pela Fundação Casper Libero. Quando eu cheguei aos 30 anos, já junto com Célia, nós resolvemos mudar as nossas atividades. Eu era professor de inglês e a gente sempre gostou muito de cozinhar. Fomos para a França, a gente ficou praticamente 10 anos lá, onde estudamos, nos formamos pela escola de Cordon Bleu, depois trabalhamos em restaurantes. Ela trabalhou em umas 2 estrelas Michelin, eu trabalhei em um que aquele não tinha estrela Michelin, mas era de alta gastronomia, mas era o proprietário, tinha outros restaurantes também. Depois a gente montou um projeto nosso em Paris, onde a gente fazia uns jantares privados de alta gastronomia na nossa própria casa. E a gente sempre teve um sonho de... Chegou uma época, a gente podia produzir uma coisa no Brasil, a gente gosta muito, né, de campo, alguma atividade rural de pequeno porte, que seja orgânica, que seja biodinâmica, que tivesse uma integração. A gente pesquisou produzir ovos orgânicos, suínos, aves, e junto com um primo meu o pai dele é irmão da minha mãe, é um primo próximo, que era biólogo. Ele falou: por que a gente não produz cachaça? Ele foi uma das pessoas que, com a gente, começou a produzir, começamos o projeto junto, porque ele explicou a cana-de-açúcar, a produção de cachaça, pode englobar todos esses elementos, desde o esterco que vai fazer a cana crescer, você vai usar a cana para espremer ela, que vai virar o suco da cana, que é a garapa, que depois vai fermentar e destilar, vira cachaça. Com o resíduo disso, a sobra, que é o bagaço, você pode tocar a caldeira, né, que é a vapor, para que possa esquentar os destiladores. A sobra, além disso, tem a sobra da destilação, que é a própria vinhaça, que vai virar também fertilizante para a cana. Então a gente vê a oportunidade de ter um ciclo fechado, biodinâmico. E como já era uma coisa que a gente sempre gostou e conheceu, a gente resolveu eleger essa atividade através da cachaça, mas sendo uma cadeia completa, desde a matéria-prima até a destilação e o envelhecimento. Então, eu acho que isso é o principal, assim, de como surgiu a ideia e por que estamos aqui hoje. Maravilha. Eu sou Célia Della Coletta, sou casada com Gustavo. Nós dois estudamos na França, né, na Le Cordon Bleu de Paris, somos formados, trabalhamos em restaurantes em Paris. Eu trabalhei no restaurante estrelado, o Gustavo também. Então, isso contribuiu muito, essa nossa formação gastronômica. Eu sou formada em letras, né, mas também aos 30 anos aproximadamente, junto com o Gustavo, embarcamos nessa viagem aí gastronômica. Eu sempre gostei de cozinhar desde pequena, então, vendo minha tia Neuza, que eu até falei do bolo de abacaxi, então isso deu pra gente, né, essa formação deu pra gente toda essa dinâmica aqui de olhar, porque a gente, num restaurante, quando vai fazer qualquer comida, ainda mais nos estrelados, os ingredientes são os reis da cozinha, não é nem o cozinheiro, né? São os ingredientes, então tudo é escolhido a dedo. Então nos trouxe essa ideia de fazer tudo isso muito bem. E assim, para quem quiser encontrar a nossa cachaça, nós estamos na La Pastilla, então no site da World Wine, dá para encontrar, também no odcdistillery.com.br, também é possível comprar, e depois tem algumas superfícies assim grandes, né, que tem também a nossa cachaça, grandes distribuidores fora daqui. Não sei se pode falar nomes, né, de supermercados. Sim, pode falar. Tem no Sam's Club, por exemplo, muito bom, se encontra, tem no Mambo, tem no... Acabei de esquecer o nome agora. No Carrefour, tem também no Santa Luzia, né? Então são vários lugares, vários pontos, mas para quem está mais longe, tem alguns empórios, tem empórios também fora do estado de São Paulo, então assim,
dá para todo mundo comprar, tá? Nós Legal. estamos em 23 estados agora. Maravilha. E se quiser visitar aqui, como é que conta? Como que funciona? Conta pra gente. Tá, sim, claro. Para visitação, a gente pede que nos contactem com muita antecedência, né, para a gente planejar a visitação aqui na empresa. Aí é o pessoal lá de cima do escritório que toma conta disso, e a gente tem que tomar alguns cuidados, claro, numa visitação, né? Então, e aí também pelo nosso site, o DC Distillery, dá para fazer, dá para ver. E o Adriano já colocou no perfil da Cachaça ponto C tudo que pode se fazer para entrar já direto, para marcar, bem organizadinho. Ok, então agora eu gostaria de finalizar esse nosso grande encontro aqui, delicioso encontro, com um brinde. Vamos brindar? Eu vou brindar com mais Eu também. Vou brindar com mais. Uma Tchim. seda boa. Tchim, tchim. Saúde. Saúde. Muita saúde Saúde para pra vocês, Obrigado, gente. para a destilaria e para a cachaça brasileira, né? Amor, sucesso e muito mercado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Bom, a gente geralmente começa, né, a degustação da cachaça com uma cachaça mais branca, né, cachaça branca, depois a mais envelhecida, né. Hoje a gente vai começar com a Alzira, que ela é feita em alambique simples. O método de degustação é igual ao vinho, né. Primeiro a gente vai ver as lágrimas dela, a gente corre a bebida na taça. A lágrima, quanto mais demorada ela escorrer, significa que ela teve uma boa destilação, né, todo o processo foi bem feito. E a quantidade de ouro alcoólico também, Ju, mostra pra gente ou não? Bom, tem isso, né? Alzira cristal, essa aqui é a cachaça Alzira. O padrão que é a cachaça que não vai derrolar no amadeira. Depois a gente vai pro olfato. A gente consegue perceber que ela tem um aroma bem arriscado, da cana. São os aromas primários, né? Da cachaça. E depois a gente vai no paladar, né? Eu indico, né? A gente indica tomar um golinho, depois tomar mais um gole, porque o álcool primeiro feito ele é bem forte, então dá aquele ataque. Você toma um golinho, depois você toma mais um e você faz tipo como se estivesse engolindo um canudinho para entrar o ar, e isso consegue abrir mais os aromas dentro da nossa boca. Vai, um pouquinho e a boca, depois. Mas envolve está toda a boca, né? Sim. Todas as papilas. Mas a primeira, a dica é, primeiro, meio que. Seria lá a boca, seria o termo correto? Por isso ou não, Gustavo? Eu sou de adaptação, a Só uma adaptação. Algo grave. E agora o segundo gole é a leitura mesmo, né? E deixa percorrer toda a boca, né? Por parte da língua, o céu, Sem ficar carregando. parado, que daí o álcool toma conta. Lentamente, sem descer. Deliciosa. Ela é uma cachaça leve, mas é aquela cachaça, né? Mas não é uma cachaça que incomoda pra você beber, você consegue beber ela tranquilamente. Ela é suave. Ela fica esse retrogosto assim, permanente na nossa boca, um adocicado. Isso é uma característica muito boa, né? Alzira, branca, sem envelhecimento. O que ela ficaria ótimo harmonizar com ela? Sério. Eu gosto muito, porque ela tem esse dulçor muito presente, né? De retrogosto, com boca. Eu adoro com doces. Tá? Doces mais leves, doces mais com frutas amarelas, por um exemplo. Eu acho que ela casa meio cítricas também. Uma ótima combinação. Já vejo aí uma tortinha de limão dos deuses. Uau! Pessoal, que ideia bacana! Vocês já pensaram? Uma cachaça Alzira branca, sem a transferência ainda da madeira, mas ela tem esse frescor, né? Essa ideia de trazer o cítrico para cá, acho que combinaria perfeitamente. Também com peixes. Peixes também. Brancos. Pode ser uma excelente pedida. Peixe branco com um toquinho de limão, laranja, um molhinho assim.
Eu gosto. Maravilha. Um brinde. A amburana ela é uma madeira bem persistente, bem aromática, então a gente consegue sentir bastante a presença dela aqui nessa cachaça. Ela também é um blend, na verdade, que a gente faz junto com o Jequitibá Rosa, para dar uma equilibrada. E como eu falei, né, a amburana é muito presente, a gente colocou para deixar um pouco mais sequinha. Então passa pela amburana e depois vai pra rosa, ou não? Ela sai da amburana e a gente deixa descansando nesses tanques. Do Jequitibá Rosa. Você Então ela consegue? dá uma acalmada. Isso. Né? Porque a amburana tem muita personalidade, né? Só que tem amburana, tem cachaça branca, né? Claro, amburana, e tem o Jequitibá Rosa. Então lá, e depois que a gente faz esse blend de alcida fica aqui nesses... Na soleira. Na soleira. Muito a proporção. Não, Esse caso rosa, mas assim, basicamente ela é um blend de Nosso dulçor do nosso amburana, uma cachaça que Bem é adocicada. rosa. nem como é muito presente. É novamente armazenado já pronto. Todo mundo quer beber, E nem uma dica, então, refrescante. do que a gente pode harmonizar com essa cachaça. Essa cachaça, inclusive, a gente teve um evento sábado agora, eu fiz uma galinhada que eu faço com frango caipira, eu trago um prato também que meu pai fazia muito. Claro que eu fiz uma adaptação de todo o conhecimento que eu tive de anos de gastronomia, de França, mas eu não desfiguro ela, eu mantenho o que eu aprendi, a receita original dele, e fiz algumas mudanças. E eu uso a alzira, cachaça alzira, como um álcool também. Porque esse tipo de a amburana, ela vai muito bem com pratos condimentados, por exemplo, comida indiana, essa comida caipira, Pelo açúcar que ele tem. pelo açúcar, pela amburana, que Pelas ela, outras especiarias que ela tem. Especiaria. ela não se perde contra pratos que tem muito tempero, que são mais apimentados, tem mais especiarias. Ele vai bem com qualquer coisa que vá curry, sobremesas também, que são mais cítricas ou são mais exóticas, frutas mais exóticas, brancas, não tão, tipo, nossa, não daria muito certo. Vai muito bem também. E peixes, frutos, carnes brancas. E me fala, Gustavo, uma coisa, a temperatura ideal para a gente servir uma cachaça. Qual é a temperatura ideal? Depende da cachaça também. Para degustação, o temperatura ideal também não pode estar quente, mas não muito gelado, para você poder entender com outras bebidas, né? As características do produto. A alzira a gente gosta que as pessoas bebam. Ela já foi feita pensando nisso, uma garrafa que é o formato de uma garrafa de vinho, né? Ela fica no gelo, e você toma uma tacinha assim, como se fosse um vinho, com uma dinâmica diferente, né? Mais forte, menos, assim, mas... Ou senão ela pode ser tomada com drinks que vão cítricos, que vão... produtos mais refrescantes. Uhum. A branca nossa é ser Blanc de Blanc, que é uma homenagem à Célia. E a França, Que ela é uma apaixonada em champanhes, né? Então, o champanhe Blanc de Blanc, feito só de uva chardonnay, certo? Certo. E a nossa cachaça branca, feita na Alambique 3 Corpos. Ela tem uma acidez mais baixa, um teor alcoólico também um pouco mais baixo. Ela é bem equilibrada em boca. Ela é uma cachaça, assim, super suave. Até, assim, quando essa história de ser Blanc de Blanc é uma brincadeira mesmo, não tem nada de uva. Que seria a Blanc de Blanc. A gente fez até uma brincadeira, o nome é tradicional não, Branca das Brancas. Seria uvas brancas? Não, como porque o Blanc de Blanc é uva chardonnay. 100%. 100%, mas a gente usou realmente a palavra, não tem nada de uva, cachaça, picante. Mas é uma homenagem a Célia, porque ela ama Champanhe, champanhe. pela qualidade que é um champanhe Blanc de Blanc, é uma homenagem a ela e essa nosso aprendizado na França. E por ser uma branca de muito excepcional, de altíssima qualidade, de muito aroma, muito sabor, você sente bastante aroma de cana. Eu até brinco que ele não é um destilado branco, é um eau de vie, né? Como se fosse um eau de vie de pera. E aí brincamos com esse nome para puxar para mais a branca das brancas. E, Gustavo, eu poderia falar que tem uma acidez aí? Acidez, né? Porque o acidez, uma cachaça, um destilado, ele pode
tem um que pode ser do paladar, não sei se eu tive pouco, mas normalmente a acidez, geralmente, quando tem muita acidez, é aquela que queima. Te dá um... Mas essa está super suave, ela envolve, parece um veludo, né? Mas é o que eu pensei agora. Acidez não é uma coisa boa da cachaça. Não é? Não é. Tá? Não é uma coisa boa. No vinho é. Você vai nos dizer que o envelhecimento ainda pode estar Mas acontecendo. o que é essa? Você sente uma picância? Isso, você pode sentir a picância, o veludo. As nossas cachaças são muito conhecidas por ter muito É um dos pilares da produção. da nossa produção. É cachaça com... A acidez máxima permitida por lei, que o mapa deixa, né, registrar, é 150 miligramas por litro. A nossa chega a 9. Então é muito baixo. Mas isso é uma qualidade, né? Exato. E o que seria bom harmonizar essa C branca, né? Como ela... Blanc de Blanc. Blanc de Blanc. O que eu poderia harmonizar com essa cachaça especial? Muito interessante. Tem uma harmonização dela que é muito curiosa. Funciona muito bem. Ela é muito boa com sushi e sashimi. Muito legal, né? Esses pratos que vai lá, que tem shoyu, umami, wasabi, ela sustenta muito bem, faz uma boa harmonização. De novo, tem coisas, usar o peixe com molho cítrico, suporta bem. Eu poderia dizer assim, do mundo que também que é do mundo do universo da cachaça branca, mas como ela tem essa excelência aromática, tem um equilíbrio, ela pode ser usada em coisas que se toma com saquê, por exemplo. Ela sustenta. Você pode tomar uma comida às vezes não tão temperada, não vai atrapalhar a comida também. Está muito bom alimentador. O principal de diferente da outra diria seria isso, as comidas a base de shoyu, umami, que tem a queijo lá. Essa pegada, assim, comida japonesa, frutos do mar, peixe. A nossa próxima cachaça é a C Double Wood. Ela é envelhecida em carvalho americano, com 2 tostas. A tosta 2, a gente chama assim, mas é uma tosta mais média, não é tão fraquinha. Tudo aqui no Uma tosta média. E a tosta 4, que é uma tosta bem intensa. E também a gente tem o Jequitibá Rosa aqui. Você sente bastante a presença do carvalho, né? Já, né? Como ele é Bem presente? adocicado também. Americano, puxa para um lado, se você pensar, o folclore, são divididos em carvalho americano, que tem caramelo, né, tem coco. Mas você usou os tonéis já usados ou não? Os É um nó. novos usados? É porque também tem alguns vinhos já estão cobrando com usados. Você passar um pouco no gourmet. Aqui, na verdade, Tem muita baunilha. essa relação que a madeira carvalho traz com uma bebida destilada, que quando destilada é branca, né? Lá no milho, ele vai ter características parecidas, que são semelhantes, que é da madeira. O carvalho americano dá essa doçura, diferente do carvalho europeu. Tem muito coco, muito caramelo, tem, não sei se tem mais alguma coisa. Vanilina, né? Vanilina. Nossa baunilha, que é tão presente nessa cachaça. Que se você Muito presente, no né? dia que você for tomar de um aromas, você vai, se fizer a mesma análise, vão ter aromas parecidos. E harmonização, pessoal, como seria legal com essa presença de baunilha, madeira presente? O que ela casa? Tá. Eu gosto muito com carne vermelha, tá? Eu acho que passa muito bem por uma carne grelhada. É que aqui no Brasil não temos tanto o costume de comer galinha de Angola, mas ela passa muito bem. Né? Porque a gente leva para França, vai para lá e vai fazer os testes, né? Então, e com ensopados também ela vai bem, sabe? E coisas com chocolate. Da madeira aqui, né? Bom churrasco. Baunilha, Churrasco estilo americano, com defumação. Carneiro aqui? Carneiro. A nossa última cachaça é a C Triple Wood. Ela passa por carvalho francês, carvalho americano, o Tosta 4 e castanheira. A gente quis colocar um toque abrasileirado na nossa cachaça.
Olha que cor linda, hein? Hã? Eu sou suspeita a falar. Eu gosto Parece muito dessa Muito cachaça. líquido. Não é? Ela é excelente, a cor dela é muito bonita, o âmbar. O aroma dela também. Ele é um adocicado, mas ele já puxa mais pra um toffee, né? Uhum. E é engraçado porque no nariz parece que a graduação alcoólica é mais elevada, mas na boca é muito suave, não é? Que bom que você tenha percebido tudo. Uhum. Ele trabalhou com Geralmente vai muito pro lado do conhaque, porque tem uma presença muito forte de carvalho francês. Então você pode tomar como se fosse um conhaque, Uhum. lá na fogueira, lá com a sua classe, com drinks que fazem um conhaque, ou se não mesmo pura. Muito, eu acho pura melhor jeito de degustar, mas também vai para uma grande pedra de gelo, para não ficar muito aguado. Sim. É uma cachaça com 3 madeiras, ela é muito elaborada, tem muito sabor, tem muita complexidade, é muito elegante. Parece ter uma identidade própria, né? Além de ser linda, né? A cor dela é maravilhosa, chama atenção. Isso tudo é um laboratório, vocês vão testando até Sim. chegar na receita ideal que vocês imaginavam. Eu acho que você conheceu o laboratório de Júlia, né? Sim. Então, ali muita coisa acontece de análise e ela e Pedro depois fazem vários trabalhos aqui de blend, né? De refinar. De refinar, porque o Pedro é o nosso master blender, porque depois tudo que tá aqui a gente tem que pensar na receita, vamos assim dizer, né? Então, qual é a receita para ter isso aqui? Então, eles sabem, são cálculos, são várias degustações às cegas com a gente, também gente fora com eles, então é um trabalho bem demorado, porém muito bem feito por eles, que são especialistas nisso aqui na empresa. E então é um trabalho que leva tempo. Esse pessoal que ela tá falando, blend, é a mistura. Então, dá uma olhadinha lá, porque esses tonéis, depois, né, eles vão ser misturados na fórmula e achar uma fórmula específica que é a fórmula da casa, né, a identidade, né, a alma daqui. Então, para se chegar a isso, é muito estudo, é muito teste, é muita ciência, Sim, né? muita ciência. Muita paixão. E depois de chegar, tem que criar um padrão. Padrão. Uma receita, né? Sempre a mesma coisa. Fechada a 7 chaves, é claro, mas uma receita que foi construída para que o palato sinta aquilo e depois reflita isso nesse produto do mercado, nessa altíssima qualidade que a gente percebe aqui. Todo esse cuidado lá do campo é muito visível em todos esses momentos, principalmente na boca, né? Isso, a gente vê esse trabalho que vocês fizeram fechar aqui de uma forma muito real, muito presente, muito apaixonante. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Bem-vindo. Brinde. Chef Stein convida.